Olá, mamíferos marinhos de grande porte. Olá, mamíferas marinhas de grande porta. Eu sou Otávio Uga, este é o Super 8. E hoje, filme de drama comportamental indicado a 3 categorias do Magrelo Dourado, sendo maquiagem e cabelo, Brendan Fraser em melhor ator e Hong Chau em melhor atriz coadjuvante. É também o novo filme do cineasta Darren Aronofsky, que é um sujeito obcecado por retratar obsessões em suas obras. A da vez é a gula, mas apesar de que dessa vez a obsessão foi retratada de uma forma diferente, meio que em segundo plano. Como assim? É isso que eu vou falar agora. Mas antes, simbora! Quem quiser saber a sinopse de um livro, A Baleia, o jogo favorito do protagonista desse filme é o Come Come, e seu maior inimigo é o Zeca Baleeiro. Tudo isso e muito mais agora. Em luto por causa da perda do namorado, um professor de redação engordou mais de 200 quilos e hoje vive com obesidade mórbida trancado em casa, sendo ajudado apenas pela ex-cunhada. Só que, percebendo que sua saúde está cada vez mais debilitada, ele tenta se reconectar com sua filha adolescente que ficou distante depois que ele saiu de casa para viver um relacionamento homoafetivo. E olha pra isso, percebi esse negócio agora que me deixou muito triste. Você acompanha o Super 8 há bastante tempo, tá vendo sempre os vídeos que eu tô lançando aqui, mas não tá inscrito. Complicou, porque tem muita gente que se inscreveu e não vê, e você que vê não se inscreveu. Então eu te convido a refletir se não vale a pena se inscrever para os vídeos aparecerem aí com maior frequência. Mas enfim, não vamos prolongar demais não, vamos lá para nossa análise. Eu sou fascinado pelo programa documental Quilos Mortais, que acompanha e dá uma chance a pacientes com obesidade extrema poderem tratar a perda de peso com acompanhamento médico. Só que falando isso, parece que eu me fascino com a desgraça e o sofrimento alheio, né? Parece mesmo, não nego. E talvez até haja em mim e em outros espectadores aquela curiosidade mórbida que por muito tempo financiou o circo de horrores e shows de aberrações. Mas eu acho que essa curiosidade serve mais de gatilho pra gente começar a ver esse tipo de produção e não seja bem isso que mantém a gente assistindo. Então, na verdade, eu creio que o meu fascínio se dê pela esperança em ver aqueles pacientes conseguindo se livrar de uma doença que aprisiona eles em seus próprios corpos, fazendo deles, ao mesmo tempo, carcereiros e prisioneiros. E como se trata de uma questão cujo progresso é visual, é satisfatório demais ver eles se curando e voltando a ter uma vida dinâmica. Porém, o lado negativo desse programa é que, às vezes, alguns pacientes não conseguem resistir à compulsão. E nesses casos, é devastador ver as pessoas sendo consumidas pelo vício em comer. Eu até sinto que o programa tenta aliviar o excesso de exploração do sofrimento alheio, mas na prática, pelo simples relato do caso na tela, isso acaba sendo inevitável. Pelo menos eu acredito que esses casos alcancem alguma função social ao servirem de exemplos, motivando no casos positivos e advertindo nos casos negativos. Mas e no caso de A Baleia, como uma obra de ficção que trata sobre esse tema? Para que lado ele pendeu? Para o sensacionalismo? Para a motivação? Para a advertência educativa? Olha, para começo de conversa, muitos acusam o filme de estar explorando a obesidade mórbida para atrair essa nossa curiosidade igualmente mórbida por tragédias e condições físicas extremas. E realmente, talvez tenha um pouco disso aqui sim, quando o filme expõe o protagonista a situações que pintam ele como uma aberração, como é o caso de alguns takes que focam em partes do corpo do cara ou no rosto enquanto ele está devorando alguma comida. Mesmo que sejam takes bem pontuais, ainda assim são trechos que chamam a atenção e induzem essa coisa de bestialidade, sabe? E isso não parece um olhar muito cordial por parte da câmera, já que esse recurso visual se assemelha muito ao olhar estupefato, impressionado de alguém bem discreto. Sabe quando alguém dá uma frisada impertinente numa mancha, sinal, verruga, mutilação ou qualquer outra característica marcante e incomum de outra pessoa? É uma atitude até comum, mas é muito deselegante. E esse gesto por parte do olhar da câmera não condiz com a empatia que a narrativa tá sim tentando pregar para justificar estar acompanhando a sofrida intimidade desse homem. Não condiz, mas eu não creio que seja hipocrisia do filme não. Acho apenas que foi um breve deslize, pois eu realmente acredito que o filme queira tratar o seu protagonista com respeito. E na maior parte do tempo, faça isso. Tanto que, por exemplo, se sai melhor quando insere figurantes ou coadjuvantes que são impertinentes ou desrespeitosos ao se deparar com a condição do protagonista. Nesses casos, a narrativa consegue deixar claro que não aprova tais comportamentos. E como é que faz isso? Ressaltando a reação de pesar, humilhação e tristeza do protagonista diante dos olhares julgadores. Aí dessa vez, o olhar da câmera é corretamente usado para acolher o cara através de um plano próximo em seu rosto. Outra forma que o filme mostra que está respeitando
rejeitando o protagonista é também ao não definir o homem meramente por sua condição física. Como assim? Tá, vamos lá. A Baleia, cujo título, pelo menos aqui no Brasil, remete a um apelido pejorativo de pessoas gordas, apesar de que o texto tenta dar uma singela ressignificação através da referência a Moby Dick, aborda, sim, dramas próprios de alguém com essa condição de obesidade no estágio mais severo e perigoso. E foi interessante conferir que a trama relatou certas circunstâncias que me pareceram muito coerentes, pelo menos com o que eu conheci no programa Quilos Mortais. Então, além das dificuldades do dia a dia, como levantar, deitar, apanhar coisas, ir ao banheiro, a vergonha em se expor publicamente, a trama também não perde a oportunidade de se expandir ao comentar, por exemplo, sobre o cruel sistema de saúde do Estado Unido, já que na falta de um sistema público, pessoas com condições médicas graves costumam deixar de ir ao hospital para não se endividarem, porque se esse sistema já cobra centenas de dólares por meros band-aids, avalie exames e procedimentos mais complexos, aí pode chegar a dezenas ou centenas de milhares de dólares. E no caso de pessoas de classe média, se elas escolhem pagar um plano de saúde, acabam sacrificando uma reserva que poderia ser dedicada a uma melhor educação de seus filhos. Ponto interessante que foi tocado de forma pertinente pelo roteiro. Mas o texto não parou por aí e levantou também questões mais psicológicas do protagonista, como o fato da compulsão alimentar costumar ser muito mais profunda do que um simples desejo por comer. Essa compulsão geralmente está atrelada a alguma outra questão psicológica mais enraizada. Tanto que, novamente pegando minha referência do programa Quilos Mortais, pessoas que sofreram abuso, com lares desajustados ou que passaram por traumas apresentam uma maior propensão a esse vício. É como se tentassem distrair das feridas mentais por meio do prazer em comer. A psicologia deve explicar isso bem melhor do que, esse leigo aqui. Mas não é à toa que o protagonista Charlie, aqui no filme, tranca as lembranças do seu passado feliz num quarto intocado. Além de se afastar das lembranças, ele também está se preenchendo, se ocupando com o prazer da comida. O tempo todo. Outra coisa que o filme ilustra é que os glutões geralmente contam com a ajuda de um fornecedor que alimenta o vício sem se dar conta. Esse ajudante entende que a obesidade extrema é um problema grave, mas talvez por pena, por compaixão, por não saber dizer não consegue confrontar e tá sempre contribuindo com o vício de forma ativa. E o ajudante nem precisa ser uma figura submissa não, como bem esclarece a personagem de Hong Shao, cuja composição amorosamente afrontosa lhe rendeu até uma surpreendente indicação de Desinibido de Ouro. E é bacana também que o filme tenha inserido essa figura do ajudante. Eu só lamento que não tenha discutido a parte nociva dessa relação de forma mais consciente. Poderia ser um elemento que construiria o panorama em torno da obesidade extrema de uma forma ainda mais fidedigna. Mas eu acho que isso passa de boas porque, como eu adiantei, A Baleia não é um filme sobre a obesidade mórbida. Sem dúvida, esse é um dos temas, beleza? Mas a serviço de um objetivo maior que é estudar um personagem que, estando hoje numa situação crítica, começa a reavaliar sua vida, refletindo sobre suas marcas, traumas, arrependimentos, falhas, mas também gostos, satisfações, objetivos, esperanças, orgulhos, questões que são levantadas tanto enquanto o cara tá sozinho, e a direção confia que a delicadeza do olhar do Brendan Fraser diga tudo que o personagem tá sentindo sem dizer uma só palavra, e o cara vai lá e faz, como essas reflexões podem vir também de forma mais direta, por meio das relações que o texto escolheu destacar. Eu fui muito preciso nessa expressão, escolheu destacar, porque o filme tem um desenvolvimento meio peculiar. Ele progride através de blocos esporádicos que não necessariamente se comunicam entre si, mas que juntos servem para compor o todo. Sendo mais claro, é porque o protagonista é episodicamente visitado por uma precisa combinação de figuras para ativar todas essas suas questões pessoais. Nessa combinação tem alguns que fazem parte da sua rotina, pessoas que estão voltando para a vida dele agora por causa desse momento crucial que ele está vivendo, e outras que aparecem aleatoriamente, quase que por acaso ou talvez por intervenção divina. Pois é, e não por à toa, é para falar justamente de fé e espiritualidade que esse tal personagem surge. Mas sobre isso, assim, eu entendo a utilidade do papo na trama, mas eu confesso que às vezes esse tema me pareceu se destacar demais do drama principal. Como eu disse, é joia que o filme não seja sobre a obesidade em si. E é bacana também que personagens secundários tenham seus dramas desenvolvidos, mas eu acho que tem limite, né? Pra mim, o personagem do crentezinho lá apareceu mais do que o necessário, pois fez a trama se afastar mais do foco do que precisava. Só que ao mesmo tempo, esse tipo de digressão episódica tava me parecendo familiar. Eu tava reconhecendo esse recurso de algum lugar e aí
foi que, absorvendo outros elementos do filme também junto no pacote, a ficha caiu. Sim, eu reconheci isso do teatro. Peças teatrais costumam usar muito esse recurso, e sabe por quê? Porque quando dois atores coadjuvantes tomam um palco, isso permite que os demais, inclusive o protagonista, possam sair para as coxias, dar uma descansada, beber uma água, trocar de roupa. Pode servir também para ajudar na mudança de cenário ou elementos dele. Aí o que é que podem fazer? Trazer a cena para um cantinho assim, por exemplo, enquanto os contra-regras mudam o que precisa ser mudado na área principal. Mas vocês entendem que isso é a característica da linguagem teatral por causa das necessidades e limitações específicas do teatro? E como tal, essas características não precisariam ser levadas nos mesmos termos, nos mesmos moldes para o cinema. É por isso que o roteiro, quando é baseado em outra obra existente, se chama adaptação. Não é transportação, você não transporta de uma linguagem para outra, você adapta de uma linguagem para outra. E aí, terminado o filme, eis que aparece, escrito por Samuel D. Hunter, a partir de peça teatral de Samuel D. Hunter. E aí, nesse momento, até bateu aquele orgulhinho besta, sabe? Eu sabia, eu consegui detectar isso. Talvez eu não seja tão impostor como a minha síndrome me tenta fazer acreditar. Mas falando sério, o fato de A Baleia ser uma adaptação de uma peça de teatro, do roteirista ser o escritor da própria peça e de ser seu primeiro roteiro para filme em longa-metragem, explicou muito. Provavelmente a falta de experiência fez com que ele trouxesse certos vícios e características mais próprias do teatro para o cinema, mas que aqui não cabem tão bem. Eu só fiquei confuso porque, afinal de contas, o diretor ainda era o experiente Darren Aronofsky e até a sua condução se excedeu nos traços teatrais. Coisas como a abordagem da filha rebelde foi excessivamente superlativa. Tudo bem que a menina era para ser escrota, porque isso iria ser abordado no texto e tal, mas precisava ser tão grande e óbvio desse jeito? No teatro sim, porque a gente vê todo mundo pequenininho, de longe. No cinema, com as imagens muito bem enquadradas pela fotografia, aí não. Quando há um excesso de emotividade no cinema, isso se torna imenso. Outra coisa, a coreografia dos atores também às vezes parecia esquisita. Eles faziam trajetos dentro do apartamento que não condiziam a uma realidade, paravam de forma abrupta, de forma muito dramática, eram encurralados na parede de um jeito excessivamente teatral. Sem falar que a trilha sonora estava dedicada mesmo a se exceder no melodrama, como se os demais elementos narrativos não fossem o suficiente para envolver a gente naturalmente. E aí eu não sei se por homenagem ao teatro ou por não perceber, o Darren Aronofsky preservou demais esses traços que a adaptação herdou da obra original, e isso não me desceu tão bem assim. Eu digo isso pois, por um lado, a narrativa preza por um realismo enorme ao retratar questões sociais reais e atuais de uma forma bem literal, ao abordar os dramas dos personagens com muito pé no chão e ao compor seu entorno com muito cuidado. Do apartamento pouco convidativo que carrega as marcas da condição do protagonista, a confiança no estonteante trabalho de maquiagem que transformou o Brendan Fraser num obeso, sem dar pistas da quantidade absurda de látex que foi usada em torno de todo o ator. Gente, até a mãozinha dele tá maquiada pra ficar gordinha assim e parece crível. E muito menos sem prejudicar a primorosa flexibilização de suas expressões faciais, que por sinal o cara merece todos os elogios, tanto pela composição em si, né, porque é majestosa, quanto pelos momentos que ele tá sofrendo de dor. É uma dor genuína que assim é absurdo. E tudo muito real, muito crível, muito factual. Porém, ao mesmo tempo, a narrativa também investe em certos comportamentos mais exagerados e classicamente teatrais. E isso não combina tão bem. Ainda assim, eu não consigo condenar A Baleia. Mesmo em meio a esse desbalanço tonal e mesmo em meio a alguns singelos deslizes de indelicadeza, o conjunto geral não deixou de ser, para mim, um genuinamente interessado e respeitoso estudo da psicologia de alguém que, não sabendo lidar com seus traumas, erros e feridas, resolveu se trancar dentro de si mesmo. E que agora, ao se encontrar num momento crítico, procura desesperadamente a chave para tentar se redimir. Talvez essa chave não exista mais, e aí ele vai precisar passar as mensagens que tem que passar através da janela. E essa é a minha reação enquanto eu assisti ao filme. Isso, mas o Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.